E aí, pessoal, tudo bem? Gustavo Scatolino com você para mais uma aula aqui. Agora vamos falar de contratos administrativos, dando continuidade aí à parte da Lei 14.133 de 2021. Lembrando que a Lei 14.133 trata de duas matérias, ela trata na sua parte inicial, trata de licitações e depois nos artigos seguintes, ela vai tratar do contrato, porque você faz uma licitação tendo em vista um contrato a ser celebrado. Ou então você faz uma contratação direta, uma dispensa, ou então uma inexigibilidade, tendo em vista um contrato que você vai assinar. Então vamos agora estudar esse, digamos, documento que vai reger a relação da administração com aquele particular. Seja para executar uma obra, para fazer uma compra, para prestar um serviço, para fazer uma aquisição, isso que é o contrato, um documento que rege a relação durante a sua execução, beleza? Pessoal, então vem para a tela comigo aí, está o nosso Instagram para mais dicas, @gustavo.scatolino, você me acha lá no Instagram. E aí vamos para você entender aí como é que está organizada a Lei 14.133, porque se você tiver uma visão do geral, depois fica mais fácil você ver em partes. Então, a parte dos contratos começa lá no artigo 89, que vai dizer como que o contrato é formalizado, como que ele é, digamos aí, documentado, as garantias, a alocação de riscos, das prerrogativas que tem o poder público na relação contratual, duração dos contratos, isso aqui cai muito. O ponto mais importante é isso aqui, ó. Duração dos contratos e das prerrogativas. Execução dos contratos, alteração dos contratos, que é uma cláusula exorbitante, cai muito. Extinção do contrato também cai. Depois vai dizer como que você recebe o objeto contratual. Depois tem casos de nulidade do contrato, dos pagamentos e meios alternativos para resolução de disputas. Então você tem que ir desde a fase de formalização até a fase de entrega do objeto e depois acontecendo o pagamento. Então a lei está organizada dessa forma, já consegue ter então uma visão do todo. Tendo uma visão do todo, é mais fácil você estudar por partes. Como diz aí o Jack Estripador, né? Acho que muita gente nem viu esse filme. Antigamente falava assim, por partes, aí falava como dizia Jack o Estripador, um filme muito sucesso aí dos anos 70, 80, né? Então vamos lá. Pessoal, na tela aqui comigo, mais uma vez então, para a gente entender os contratos, olha só, artigo 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes da entrada em vigor desta lei continuará a ser regido de acordo com as regras previstas na legislação revogada. Lembrando que antes da Lei 14.133, tínhamos a Lei 8.666, que ela, na sua duração até o final de 2023, que houve uma prorrogação aí durante um prazo, que era para durar até final de 2020, até abril de 2021, que houve a publicação da nova lei de licitações e conviveram ao mesmo tempo. A Lei 14.133 e a 8.666 até 1º de abril de 2023. Mas estenderam a prorrogação da 8.666 e da Lei do Pregão e das demais que vão ser revogadas até o final de 2023. Então, um contrato que foi assinado na legislação anterior, na Lei 8.666, na Lei do Pregão, toda execução contratual será com base na lei revogada. Eu não vou licitar com base na 8.666 e na hora de executar o contrato aplicar as regras da nova lei. Não, a lei revogada vai continuar a reger aquela relação contratual. Show de bola? Avançando mais um tempinho, então fala até o decurso do prazo que trata o inciso 2, o artigo 93, que é quando vai revogar a 8.666. A administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente de acordo com esta lei ou com as leis que vão ser revogadas. E a opção deverá ser indicada no edital ou no aviso de instrumento à contratação, vedada a aplicação combinada das leis. Então não posso aproveitar que tem duas leis naquele momento e querer misturar as duas. Eu tenho a opção de escolher uma ou outra, mas combinar eu não posso, certo?
E, no caso desse artigo, se a administração optar por licitar de acordo com as leis citadas anteriormente, o contrato respectivo será regido pelas regras previstas na legislação revogada durante toda a vigência desse contrato, reafirmando aí mais uma vez o que acabamos de falar. Beleza? Então fique atento que isso aí já tem questão de concurso sobre isso. Beleza, juventude? Mais um ponto aqui de informação. Olha só, contratos administrativos e contratos de direito privado. Pessoal, quando você tem contratos de direito privado, que nós particulares celebramos no nosso dia a dia, e a gente faz muitos contratos. A gente faz um contrato, eu quero meter o shape, quero ficar shapeado, vou entrar numa academia. Você não chega lá e entra, você tem que fazer um contrato antes. Um contrato de prestação de serviços, que vão ter cláusulas, que vai falar do pagamento, das suas obrigações, das obrigações da academia, não tem tudo isso? Esse é um contrato, certo? Quando você quer comprar alguma coisa, você compra lá, tem um contrato de compra que você assina, comprar um imóvel, por exemplo. Então, nós fazemos contratos no nosso dia a dia inúmeras vezes. Só que os nossos contratos no nosso dia a dia, eles muitas vezes não vão ter muitas formalidades. Já em um contrato administrativo, ele é cheio de formalidades. No contrato privado, a formalidade é mais livre. A academia vai colocar as cláusulas que ela entender que precisam e aí você vai aceitar. Então não tem tanta formalidade assim. Contrato administrativo é diferente. Mas o que mais marca um contrato administrativo é a chamada presença de cláusulas exorbitantes. Porque quando fala de contrato administrativo, a relação não é de igualdade, igual tem em contrato privado. Em contratos administrativos ou contratos de direito público, tem a presença de cláusulas exorbitantes, que vão colocar a administração pública em outro patamar, como fala o poeta, né? Em outro nível de direitos e obrigações. Ela terá uma série de direitos que o contratado não vai ter. Quando é um contrato de direito privado, relação de equilíbrio. Todos os direitos e obrigações que uma parte tem, a outra também deve ter. Certa vez eu estava assistindo um programa que passa de manhã lá que tem um papagaio que apresenta também. E aí tinha um promotor de justiça, esse promotor, defesa do consumidor, dizia lá, que me chamou a atenção, que ia entrar com uma ação contra uma cláusula que tinha em contratos de construção de obra, dizendo assim, que o comprador é obrigado a pagar todo dia tal um valor X, e se atrasar um dia tem juros, correção monetária, não sei o que, não sei o que. E dizia assim, a construtora vai entregar o imóvel no dia tal, podendo atrasar de 6 meses a 1 ano, sem aplicação de penalidade alguma. Olha, um contrato privado não pode ser assim. Se uma das partes tem aquela obrigação de fazer a sua obrigação e atrasando ela tem sanções, para outra parte também tem que ter. Não tinha essa relação de igualdade. Essa cláusula que dá privilégio somente a uma parte no contrato privado é uma cláusula ilegal, chamada de cláusula leonina. Mas em contratos administrativos isso pode acontecer. Por quê? A administração está ali na busca do interesse público. Por isso ela vai entrar na relação contratual com uma série de poderes, que são as cláusulas exorbitantes, que só ela tem e o contratado não tem. Ela pode extinguir o contrato e retomar o objeto contratual. Ela pode atrasar a sua obrigação sem nenhuma aplicação de sanção durante um prazo que a gente vai ver aqui na lei, e o contratado já não tem esse mesmo privilégio, certo? Ela pode exigir, durante a execução do contrato, quantidades a mais ou a menos do contratado. Imagina que ela está comprando carros, ela está comprando, e aí fala, ó, eu quero 10 carros a mais. Não, mas a gente contratou que vão ser só tantos carros. Não, mas eu quero 10 carros a mais. A outra parte, o contratado é obrigado a entregar aqueles carros. Agora, em contrato privado, isso não pode acontecer. É obrigado a cumprir o que você acordou, o que você concordou no contrato.
Agora, em contratos administrativos, a administração tem alguns poderes de fazer essas alterações que só ela tem e o contratado não vai ter. Tudo bem? Beleza? Então, olha só, quando a gente fala de contratos celebrados pelo poder público, tem contratos de direito público, também chamados de contratos administrativos, e tem contratos de direito privado, celebrados pelo poder público, ou chamados aí por alguns, né, de contratos semipúblicos de direito privado, certo? Nesses contratos de direito público, necessariamente, eles terão o quê? Presença das chamadas cláusulas exorbitantes ou de privilégio. Por que é exorbitante? Porque sai fora do comum, sai fora do padrão de normalidade, exorbita, extrapola, né, o que é o comum, que só dão privilégio para a administração, certo? E um detalhe, e uma pergunta, é possível cláusula exorbitante em contrato de direito privado celebrado pelo poder público, como é um contrato de seguro que ela faz com a empresa para segurar os carros que ela tenha, um contrato de locação que é regido pelo direito privado? Pode haver cláusula exorbitante em contrato de direito privado celebrado pela administração pública, só se o contratado aceitar, porque ele não é obrigado a aceitar. Porque ela fala assim, olha, particular, eu quero alugar o seu prédio, fazer um contrato, lei de locações, certo? Mas coloca aí que eu posso atrasar o pagamento por 30 dias. Se o contratado aceitar, vai dizer, não, eu aceito, vamos colocar aqui sim. Mas se ele não aceitar, ele fala, não, para mim o pagamento é no ato, se atrasar vai ter juros, multa, um monte de consequências. Se quiser, contrata, se não quiser, não vou contratar. Só que muitas vezes o particular vai aceitar, né, porque ele tem interesse em alocar aquele prédio para o poder público, sabe que vai receber, sabe que vai alocar por muito tempo, então acaba colocando, mas ele não é obrigado. Então, presença de cláusula exorbitante em contrato de direito privado é só se houver o que há concordância do particular. Se ele concordar em colocar, beleza, se não concordar, não vai ter, ok? E um outro ponto aqui interessante, é possível, ou então existe regra de direito privado aplicada aos contratos administrativos? Sim, pessoal, sim. A própria lei fala que de forma suplementar, de forma supletiva, é possível o quê? Aplicar a regra de direito privado, regras do direito privado, aos contratos administrativos. De forma suplementar, de forma complementar, entende? Então, nós temos aí um contrato de obra, que é feita uma obra para o poder público, e muitas vezes fala assim, em relação à garantia pela execução da obra, serão aplicadas as regras do Código Civil, que fala sobre a execução de obras. E lá fala no Código Civil que o empreiteiro, quando faz uma obra, tem que dar uma garantia de 5 anos pela solidez e segurança do que foi executado. E isso é aplicado de forma suplementar a um contrato administrativo. Já vi em várias ocasiões aplicar em contrato administrativo questões de garantia, né, conceituando e definindo a questão do seguro-garantia, a própria fiança bancária, que se aceita como garantia em um contrato administrativo, tem uma legislação que fala da fiança bancária e aplica ela aos contratos administrativos de forma suplementar. Tudo bem? Então, pessoal, olha só aqui, ó. Se falar todos os contratos do poder público têm presença de cláusula exorbitante,
Errado, porque tem contrato de direito público e de direito privado. E de direito privado, como regra, não vai ter, ok? E se falar assim, todos os contratos do poder público são contratos de direito público ou contratos administrativos. Também errado, porque a gente está vendo aqui que tem as duas espécies de contrato. Tudo bem? Maravilha? Show de bola. Professor, tem diferença de um contrato, de um convênio e de um consórcio? Tem diferença? Tem diferença, pessoal. Olha só. Tem diferença e tem pontos em comum. Então, olha só, quando fala de contrato e de convênio, são duas vontades que vão na mesma direção. Duas vontades. Eu tenho aqui, ó, a administração pública e eu tenho quem? O contratado. Beleza? No convênio, vou botar aqui particular, a administração e o particular, certo? No convênio é a mesma coisa, são duas vontades que vão na mesma direção, a administração pública e daquele particular. Então, para eu ter um contrato ou um convênio, as duas vontades têm que se encontrarem. Tem que se encontrar. Não tem contrato de uma pessoa sozinho, não tem convênio da União, só da União. Não tem convênio do particular sozinho. Tem que ter o poder público de um lado e o particular do outro para acontecer as duas relações. É igual um casamento, é uma relação bilateral. Por isso fala que o contrato, o convênio são bilaterais. Depende de duas vontades. Mas a diferença é a seguinte. Isso aqui você já mata várias questões de prova. Quando você fala do contrato, são duas vontades que vão se encontrar, mas o interesse dos dois é diferente naquela relação. E no convênio, os interesses são iguais. Como assim? No contrato, o contratado quer executar aquela obra, vender um produto, pensando no interesse dele, que é o lucro. E o poder público visa algum interesse à coletividade. O interesse deles é diferente, mas eles têm que se juntar para ter aquela relação. No convênio, os interesses dos dois vão na mesma direção. Ambos querem o quê? Satisfazer algum interesse público quando tem o convênio. Seja um termo de cooperação, seja um termo de fomento, um acordo de cooperação firmado entre Estado e aquele particular. Satisfazer algum interesse da coletividade que os dois querem esse mesmo fim. Ok? No contrato, pessoal, nós temos aqui, então, os interesses, né, são os mesmos. No contrato, via de regra, tem que ter a licitação, e o convênio, essa é a diferença, não precisa, como regra geral, fazer a licitação. Não precisa, tá? Por quê? Porque a Lei 14.133 fala que esta lei é uma lei para fazer o quê? Para fazer licitação para contratos e não para convênios. Nos convênios, geralmente se faz um instrumento que é o chamado aí chamamento público. Chamamento público. Que parece um contrato, mas não é. Chamamento público. Parece, mas não é. Parece porque tem publicação de edital, de convocação, e depois faz ali o convênio, mas tem o edital que fixa prazo, que não sei o quê, mas depois faz um convênio e não um contrato, certo? E aí, voltando no que eu falei aqui, no contrato, poder público, né? Busca satisfazer interesse público e o particular satisfazer interesse privado. E nos convênios, ambos buscam satisfazer algum interesse público naquela relação, certo? Só que já vou adiantar aqui um pouquinho, depois eu falo dos consórcios.
Só que nos convênios, tá, tem uma disposição lá no artigo 184 que fala assim: aplicam as disposições dessa lei, 14.133, no que couber, na ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes de outros instrumentos, congêneres, né, aos convênios, celebrados por órgãos e entidades da administração pública, na forma fixada em regulamento do Poder Executivo Federal. Então, a Lei 14.133, ela fala o tempo inteiro, olha, eu sou uma lei para contratos, eu sou uma lei de contratos. Só que lá no final, a lei fala de convênios. Ela fala, olha, aplicam-se as disposições dessa lei, no que couber, havendo falta de norma regulamentadora, as disposições dessa lei aos convênios, acordos e outros instrumentos similares aos convênios. Então, pode fazer essa aplicação de forma subsidiária. Por exemplo, lá no Ministério da Fazenda, a União ou o Ministério faz convênios com entidades privadas, com sindicato, com federações, na forma de acordo de cooperação técnica, que é um tipo de convênio. E muitas vezes coloca assim, em relação à aplicação de penalidades, aplique-se as disposições lá da Lei 14.133, artigo 156 e seguintes. Ou seja, na Lei 14.133, sem penalidades aos contratos. Advertência, multa, suspensão de contratar e coloca essa disposição para ser aplicada aos convênios de forma complementar, porque não há norma específica que estabeleça penalidades em convênios celebrados pelo poder público. Beleza? Tranquilidade? Então é no que couber. É uma lei para convênios? Não. É uma lei para contratos. Mas no que couber, não tendo norma específica, pode ser aplicado se isso for colocado expressamente. Show de bola? Voltando aqui, só para diferenciar, o que é um consórcio? Pessoal, no consórcio, ponto em comum, tem que ter o quê? Acordo de vontades. Certo? Mas no consórcio já tem uma diferença. Só participa ente da federação. É um ente da federação, União, Estado, DF ou município, se juntando com outro ente federativo na busca de um interesse comum, que é satisfazer algum interesse público, certo? Algum interesse público. Então, neste caso aqui, nós temos a formação de consórcios públicos entre entes públicos, visando em conjunto prestar uma gestão associada de serviços públicos, certo? No caso dos consórcios, não é preciso fazer licitação, tá, para celebrar consórcio, mas lá na lei dos consórcios, não precisa de licitação, mas tem que ter uma lei autorizativa do ente federativo autorizando ele a participar de consórcio, tudo bem? E temos a lei dos consórcios, que é a lei 11.107/05, que não tem nada a ver com contrato, por isso que a gente não vai estudar nessa aula aqui, tá bem? Que regulamenta como são formados os consórcios. No consórcio, ambos visam o quê? Satisfazer interesse público em conjunto. E um ponto interessante aqui é que quando é formado o consórcio, aquele consórcio vira uma pessoa jurídica. O que já não vai acontecer nos contratos e nos convênios. Então, no contrato e no convênio tem a relação, os dois se juntam, mas é só, digamos aí, um pedaço de papel, né? É o contrato, é o convênio que vem um pedaço de papel. No caso dos consórcios, os entes da federação se juntam em consórcio, criam uma associação de direito público ou de direito privado, que vai fazer a gestão do consórcio. E esse consórcio passa a ser uma nova pessoa jurídica. Inclusive a autarquia, a associação que faz a gestão do consórcio, se for associação pública, essa associação terá a natureza de uma autarquia. Tudo bem? Tranquilos?
Não esquentem muito com o consórcio agora, tá? Só saibam a diferença aqui nesse momento entre contrato e entre convênio, que é o mais importante. Tranquilidade? Juntos até aqui? Podemos avançar? Então vamos lá ao bloco seguinte.